Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Pedro. No último vídeo eu falei Dom Soccer, né? Mas na verdade eu mudei o canal para Dom Pedro. E o que acontece, galera? Esse vídeo é para falar sobre essa vantagem que diminuiu neste sábado, né, do Palmeiras, essa diferença do Palmeiras para o Flamengo. O Palmeiras venceu o Ceará por 1-0, né, e agora a diferença diminuiu para 5 pontos. Mas sabemos que vamos ter um jogaço amanhã, o clássico dos milhões, Flamengo e Corinthians. Eu não acompanhei o jogo, eu sei que o Palmeiras fez 1-0 com o Zé Rafael aos 11 minutos do primeiro tempo, e o goleiro Everson fez uma defesa ali mais ou menos 39 minutos do primeiro tempo. E aí o Palmeiras conseguiu essa vitória importante, né, para as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E agora vai aguardar e vai torcer exatamente para o arquirrival vencer o Flamengo e aí diminuir a diferença para 5 pontos. Hoje a diferença é de 5 pontos, mas amanhã o Flamengo tem tudo para reverter ou até fazer essa vantagem aumentar para 8. E é basicamente isso que esse vídeo que eu ia falar nesse vídeo, né? E amanhã o Flamengo joga às 4 horas da tarde no Maracanã perante sua torcida, né? Sem o Gabigol, né? Provavelmente o Vitinho deve jogar no lugar do Gabigol. O Bruno Henrique vai jogar mais enfinhado, né? Muito dificilmente o Lincoln joga ali centralizado. Então vai ser um jogo muito interessante, né? Além da questão da ausência do Gabigol, o Flamengo, fora isso, vai contar com todos os seus jogadores, né? Incluindo o goleiro Diego Alves, que volta ao gol depois da suspensão do César, que foi expulso no último jogo. O Flamengo tem 2 desfalques, né, que é o goleiro César, que foi expulso no último jogo, o Gabigol, que tomou o 3º cartão amarelo e não joga contra a equipe do Corinthians. Mas vai ser um jogo importante para o Flamengo, um jogo que o Flamengo precisa vencer, né, para manter essa vantagem pro Palmeiras, diante do Palmeiras, né, que vem vencendo os seus jogos. Alguns jogos o Palmeiras vence, mas não convence, né? O caso do jogo contra o Avaí, que teve o pênalti absurdo com o Davidson, que inclusive o Davidson, ele fala numa entrevista que ele realmente caiu, né, que ele se jogou, né? Mas enfim, eu queria até fazer um vídeo posteriormente falando sobre essa questão do VAR, né? A questão do árbitro de vídeo que vem decidindo muitos jogos e decidindo de uma maneira negativa, né? Que eu acredito que o VAR seja para aumentar a manipulação do futebol, que a gente sabe que o futebol tem muita, mas muita, infelizmente, manipulação, né, nos resultados. Eu acho que o VAR ele está sendo utilizado para isso, né? Mas enfim, o Palmeiras vem vencendo suas partidas, né? Convenceu diante do São Paulo. Essa partida contra o Ceará, eu disse no vídeo anterior que seria uma partida difícil para o Palmeiras, levando-se em conta que a equipe do Ceará é uma equipe muito bem organizada, né, muito bem treinada pelo Anderson Moreira, né,
ali briga para não cair pela zona de rebaixamento, mas é uma equipe que eu acredito que poderia trazer dificuldades sim ao Palmeiras, e trouxe, porque o Palmeiras venceu por um placar mínimo de 1-0. E agora o Palmeiras vai enfrentar o Vasco, né? O Vasco que empatou com o Fluminense, acabou de empatar em 0-0, um jogo de muitas oportunidades para os dois lados, né? Mas nenhuma das duas equipes venceu. Lembrando que o Vasco joga em São Januário, o Vasco briga para sair da confusão, como diz o seu treinador Vanderlei Luxemburgo, e acho que vai ser um jogo complicado, né? Muitíssimo complicado para a equipe do Palmeiras, enquanto o Flamengo enfrenta um adversário também complicado, que é o Botafogo, que amanhã enfrenta o Santos na Vila Belmiro, né? Então é o que eu falei, não tem nada resolvido. Essa vitória do Palmeiras eu acho que dá uma nova expectativa para o próprio Palmeiras, abre o campeonato. Mesmo que o Flamengo vença amanhã, o Palmeiras ainda enxerga uma esperança de poder ultrapassar o Flamengo, mesmo que seja uma coisa muito complicada. Ainda mais eu acho que, como eu falei, se a gente for observar os títulos tanto de Flamengo quanto do próprio Corinthians nos últimos anos, sempre o jogo Flamengo e Corinthians foi um jogo preponderante para o título. Um exemplo, o último título do Flamengo em 2009, o Flamengo, né, nas últimas rodadas enfrentou o Corinthians, né? E ali o Corinthians estava disputando e o Corinthians não estava na disputa do título, né? Inclusive já tinha se classificado para Libertadores, né? E o que aconteceu? Né, o Corinthians acabou sendo derrotado. Foi um jogo, inclusive, o mando do Corinthians foi para Campinas, né, e o Ronaldo jogou de um lado, jogou o Adriano, e o Flamengo ganhou por 2-0. E foi um jogo importantíssimo para a arrancada do título do Flamengo naquela época, em 2009. Né? Outro exemplo que eu vou lembrar aqui foi agora para o lado do Corinthians. Né? O Corinthians venceu o Flamengo num jogo que o Flamengo em 2011, né? O Flamengo também naquela época brigava pelo título, né? Acabou ficando pela Libertadores. O Corinthians venceu por 2-1, 2 gols do Lee Edson. Naquela situação o Flamengo tinha Ronaldinho no time, Ronaldinho Gaúcho, e o Flamengo também brigava pelo título, né? Chegou até a liderar, né, aquele campeonato de 2011, né, que foi um ano que o Corinthians foi campeão, inclusive com o treinador atual da seleção brasileira, o Tite. O Corinthians de virada venceu o Flamengo e deu passos largos, né, para o título brasileiro de 2011, né, título conquistado pelo Corinthians. Então eu lembro desses dois jogos, e eu acho que esse jogo, na minha opinião, vai ser um jogo que não vai dar o título para o Flamengo, mas vai ser um jogo que, na minha opinião, é tudo ou nada, né? Ou o Palmeiras se aproxima de vez, ou o Flamengo mantém essa vantagem de 8 pontos, né? Porque é aquilo, né? Cada jogo é um campeonato à parte, né? Cada rodada é um campeonato à parte, é uma decisão à parte, né? O Flamengo precisa vencer os próximos jogos, né? Tem necessidade de vencer tanto o Corinthians como o Botafogo, né? E eu digo que não vai ser fácil, porque não foi fácil para o Flamengo nos últimos jogos, contra o Goiás, contra o CSA, e esse jogo contra o Corinthians não vai ser fácil. Lembrando que, outra coisa importante, o Corinthians vem de uma crise, uma fase ruim dentro do seu time, um elenco que apoia até o treinador, mas o treinador diz que não conseguiu achar a equipe ideal. O cara, ele foi muito sincero, e até foi se questionado essa semana se a diretoria do Corinthians iria trazer outro treinador nessa reta final do Brasileirão para substituir o Carille, o Andrés Sanches, né?
presidente do Corinthians, acabou ficando nervoso, né? Ficou com muita raiva, né? Mas garantiu o Carille até o final do ano, né? A questão é se o Carille vai continuar no que vem. Então esse é um jogo chave tanto para o Flamengo, mas também para o Corinthians, porque o Corinthians pretende se classificar ali diretamente para a Libertadores, né? Porque ali tem muitas equipes brigando pela Libertadores, são várias equipes. Você tem o Bahia, você tem o próprio São Paulo, o Internacional, então você vê muitas equipes boas, você tem o próprio Grêmio, então são muitas equipes boas, né, que vão brigar ali por essa vaga da Libertadores, e o Corinthians já tem 7 jogos que não vence, então uma vitória, é o que eu falei, né, o Corinthians até um empate, pela situação do Corinthians, pelo momento do Corinthians e pelo próprio momento do Flamengo, que é líder do Brasileirão, o empate seria algo de bom tamanho para a equipe corintiana, né, no meu modo de ver. Então, gente, eu acho que o Campeonato Brasileiro não está definido. Isso foi provado hoje com essa vitória do Palmeiras, né? Eu particularmente, como flamenguista, eu esperava, né, que o Palmeiras tropeçasse, mas o Palmeiras acabou vencendo. Parabéns ao Palmeiras, parabéns também ao Ceará, que deu dificuldades ao Palmeiras, deu uma resistência, né? Lembrando, né, o cara que chutou o pênalti foi o Bergson, inclusive o jogador que fez o gol na partida contra o Vasco. O Bergson, ele finalizou, ele chutou, e o Everson acabou defendendo. E o Palmeiras acabou tendo essa vitória importantíssima, né? Não assisti a partida, né? Mas pelo que eu vi, dá para perceber que venceu, mas não convenceu, né? Espera-se muito mais dessa equipe do Palmeiras, né? Que é uma equipe que não só nesse jogo, mas durante o campeonato você vê um Palmeiras que, diferentemente do Flamengo, é uma equipe que vem perdendo pouco, né? Vem ali se mantendo na briga pelo título, mas não vem convencendo, não vem jogando futebol convincente, né? Tirando essa partida última contra o São Paulo, o Palmeiras não vem jogando uma partida agradável aos olhos do torcedor do Palmeiras, né? Mas tá ali brigando contra o Flamengo, e realmente o Palmeiras, pelo elenco que tem, pelo time que tem ali condições sim de ser campeão brasileiro. Mas vamos aguardar as próximas rodadas, vamos aguardar, né, o que vai acontecer, o que vai vir acontecer daqui para frente. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.